Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Agora nós temos um grupo de WhatsApp. A ideia é nos aproximar mais daqueles que estão caminhando conosco por meio dos estudos em nosso canal e conectar diferentes pessoas em todo o Brasil em um movimento em torno das Escrituras. Aí vai uma palavra para o pessoal que já está no grupo. Tem sido muito legal a integração com vocês. É muito bom saber que existem tantas pessoas em nosso país que Deus tem levantado para o estudo da sua palavra. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo pastores que o Senhor tem chamado nesse movimento de volta às Escrituras. Aí vai um abraço então muito especial para vocês. Os que têm caminhado conosco no estudo de Marcos, com certeza o Senhor tem transformado o seu coração, e assim como eu, eles têm crescido, nós temos crescido na caminhada cristã, não é mesmo? Através do estudo da sua palavra. Na semana passada, nós vimos diferentes reações das pessoas em relação a Jesus. Uns iam até ele interessados em curas e milagres que ele fazia, outros o rejeitavam, como os escribas e fariseus, mas outros deixavam tudo para segui-lo. O que isso tem a ver com a parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola do semeador? Assim como eu, você já ouviu essa parábola inúmeras vezes, não é mesmo? E muitas pessoas ficam pensando: que tipo de solo será que eu sou? Será que o diabo roubou a palavra do meu coração? Outra coisa, será que o conto, as histórias, a narrativa, elas são para nos ensinar de uma forma didática também a ensinar a outros? Será que eu devo contar histórias tão bem quanto Jesus quando eu estou evangelizando? Vem comigo, vamos ouvir o que o texto tem a dizer sobre isso. Vamos juntos para de frente com o texto e ver o significado da parábola e quais são as implicações para nós hoje. O que ela nos ensina a respeito da receptividade do Evangelho e quais as implicações dessa parábola para as nossas estratégias de evangelismo. Vamos ver essas questões e outras, então, diante do texto. Vamos para de frente com o texto. Então, abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, verso 1 em diante, até o verso 20. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui na tela, isso aí. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocavam e não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?
O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles o ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente e o coração, a fim de que possamos compreender o texto, mas sobretudo ser transformados por ele. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos então para de frente com o texto. Bom, gente, a parábola do semeador retrata as variadas reações em Israel à mensagem do reino, que foi proclamada por Jesus Cristo, o servo, e a necessidade de recebê-la em fé para produzir fruto no reino. E a mensagem então dessa parábola é: Jesus anunciou o evangelho a todos, mas este frutificou somente no coração daqueles que o receberam. Nós vamos ver que esse texto ele está dividido em pelo menos duas partes. O verso 1 até o verso 9 e o verso 10 em diante. O verso 1 até o verso 9, Jesus então, ele conta a parábola. Do verso 10 em diante, ele explica o porquê de ensinar por meio de parábolas e depois, logo em seguida, explica o significado da parábola do semeador. Então vamos entender essa mensagem central a partir então de cada parte do texto da parábola do semeador. Nessa altura do ministério, Jesus ele conta esta parábola. É uma parábola poderosa que causa impacto ainda nos nossos dias. O que ela significa? Qual a aplicação para os nossos dias? Por que Jesus ensinou por meio de parábolas? Vamos para o texto e vamos ouvir então o que ele nos tem a dizer. Marcos, ele menciona a multidão mais uma vez. Ele ressalta que a multidão estava ao redor de Jesus. Mas dessa vez, Jesus ensina por meio de uma parábola. E nessa parábola, Jesus diz que o semeador estava a semear. E as sementes que caíram no caminho foram logo comidas pelos pássaros. As sementes que caíram em pedregais nasceram logo, mas como não tinha terra profunda e não tinha raiz, quando o sol saiu foram queimadas. As que caíram entre espinhos foram sufocadas, não dando frutos. As que caíram em terra boa vingaram, cresceram, deram fruto e multiplicaram muito. O que Jesus queria comunicar com essa parábola? Antes, vamos ver por que ele ensinava por meio de parábolas. É o verso 10 ao verso 12. A cena agora não é mais com a multidão, mas apenas os discípulos com o mestre. A pergunta envolvida então era: por que Jesus ensinava por meio de parábolas? Você já deve ter ouvido alguém dizer que Jesus era um excelente comunicador. Ele se utilizava de elementos do cotidiano para ilustrar verdades profundas. Então, Jesus se utilizava das parábolas como ilustrações vivas para comunicar com perfeição o que almejava dizer. Então, esse pensamento rapidamente se aplica aos pregadores, professores da atualidade. Fala-se o seguinte: vocês têm que aprender com Jesus. Contem histórias e as pessoas vão ouvi-los. É o que se diz. Bem, eu gosto muito de histórias. Não sou um bom contador de histórias, mas as aprecio. Entretanto,
Será que era esse o propósito das parábolas? Será que as parábolas tratavam a si mesmo de uma técnica de oratória, de didática? Vejamos o que Jesus diz. Em primeiro lugar, perceba o seguinte: Jesus define dois públicos para suas parábolas. Vós, perceba no texto, e aqueles. A segunda pessoa do plural a que Jesus se refere são os discípulos, aqueles que o estavam seguindo, diferenciado da multidão. A estes são dados a conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora, o aqueles a qual Jesus se refere, estes estão fora do reino de Deus. Portanto, a estes não é dado conhecer os mistérios do reino. Então perceba que a parábola era para dar a conhecer os mistérios do reino aos cidadãos do reino e, por outro lado, ocultar as coisas do reino aos que não pertencem ao reino. E é interessante que Jesus cita o Antigo Testamento, a profecia de Isaías, está no capítulo 6, verso 9. Vamos dar uma olhada lá. Vamos ver o que o profeta estava dizendo em Isaías. Isaías capítulo 6, verso 9 e 10 diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Esse é o texto então da profecia de Isaías que Jesus cita em Marcos 4. Em Isaías, o contexto era de rejeição do povo de Israel em relação a Deus. Eles estavam adorando a falsos ídolos ao invés de adorar ao verdadeiro Deus. A despeito de todos os profetas que Deus mandava, eles ainda continuavam em rebeldia. Diante disso, então, Deus enviou juízo. O juízo era que eles se tornariam semelhantes àquilo que eles adoravam. Eles adoravam a ídolos de madeira e pedra, que tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Jesus então aplica essa profecia de Isaías aos seus dias. Amorosa e pacientemente, o Senhor chamava o povo ao arrependimento por meio de Cristo encarnado. Apesar disso, eles seguiam o rejeitando. Sendo assim, o Senhor vinha com juízo, de modo que eles tinham seu coração ainda mais endurecido. Ou seja, preste muita atenção aqui. O ensino de Jesus por meio das parábolas era sinal de salvação para aqueles que criam nele, mas para aqueles que o rejeitavam era perdição. Então, Jesus contou parábolas para iluminar aqueles que criam nele, mas para julgar aqueles que o rejeitavam. Esse é então o propósito da parábola, o duplo propósito da parábola: ensino para os cidadãos do reino e juízo para aqueles que rejeitam ao Rei do reino, Jesus Cristo. A gente pode dizer, peraí, mas os próprios discípulos que estavam seguindo Jesus, eles não entenderam a parábola. É verdade, mas perceba que somente eles, por seguirem a Jesus, tiveram o privilégio de ouvir a explicação da parábola. Somente aqueles que são seus discípulos têm a oportunidade de crescer no conhecimento das coisas do reino. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos ouvir a explicação de Jesus em relação à parábola. Em primeiro lugar, quem é o semeador? Bem, quem estava semeando a palavra desde o início do Evangelho? O próprio Cristo. Nós vimos em várias passagens, desde o capítulo 1 de Marcos, que Jesus ele veio anunciando o Evangelho.
Marcos ele começa o evangelho da seguinte forma: princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o semeador que veio para nos anunciar as boas novas do reino. Ele vem semeando a palavra. Ele é a palavra encarnada, a mensagem e ao mesmo tempo o portador da mensagem, ok? Muito bem. Agora, existem 4 tipos de solos em relação à receptividade da palavra. O primeiro solo, veja no texto, é o solo do caminho. Estes são aqueles que ouvem, mas Satanás rouba a palavra dos corações. Bem, uma leitura apressada nos levaria a entender que essas pessoas são vítimas de Satanás, né? Coitadas dessas pessoas, elas até gostariam de crer, elas até se esforçam por crer, mas são impedidas por Satanás. E aí é por isso que alguns hoje acreditam que deve-se primeiro amarrar Satanás, amarrar supostos espíritos territoriais, para depois então pregar o evangelho. Mas observe bem o texto. Perceba que o assalto de Satanás é consequência da natureza de seus corações. Corações esses que são insensíveis, indiferentes à palavra de Deus. Nas palavras de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos de quem? Dos crentes? Não, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estes, então, são aqueles que, apesar de estar na igreja há anos, a palavra não lhes transforma, não lhes causa nem dor, nem alegria, não lhes convence do pecado e não lhes gera salvação. O segundo solo é o solo dos pedregais. Perceba no texto, são aqueles que ouvem com prazer, recebem a palavra. Mas como não tem raiz, logo se escandalizam quando vem a perseguição. Essas são aquelas pessoas entusiasmadas com o evangelho. Veja o que o texto diz que elas recebem com alegria. O termo que Marcos registra aqui ainda é logo, imediatamente, né? Aqui ele quer então expressar esse entusiasmo em relação ao evangelho. Agora, perceba que a palavra logo ou imediatamente, dependendo da tradução, ela acontece 2 vezes. No momento em que recebem a palavra, e isso com prazer, mas também a palavra aparece quando eles se escandalizam, logo se escandalizam. Ou seja, com a mesma rapidez que recebem a palavra, se afastam dela. Por quê? Essas pessoas não resistem à tribulação e perseguição por causa do evangelho. Irmãos, em uma sociedade de cancelamento, conforme esta que nós vivemos, essa imagem não é difícil de ser entendida. Nós nos aproveitamos das pessoas enquanto elas nos são úteis de alguma forma. Mas quando elas começam a nos trazer algum tipo de dificuldade, por meio, por exemplo, de enfermidades ou problemas financeiros, logo nós cancelamos essas pessoas de nosso círculo de amizades. Existem pessoas que fazem isso com o evangelho também. E quando o evangelho lhes traz algum tipo de favorecimento, ótimo, entusiasmo total. Mas quando vêm as pressões por conta da fé, quando precisam se posicionar por conta de sua fé em Cristo, em face da opinião pública, do politicamente correto, logo se afastam, não se identificam mais com o evangelho. Logo dizem: eu não sou tão radical quanto aqueles. E aí seguem a sua vida. O terceiro tipo de solo é aquele cujo as sementes caíram em solo espinhoso. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas sufocam a palavra e não dão frutos. Essas são as pessoas cuja preocupação está nas coisas dessa vida. Perceba aqui 3 elementos: cuidados desse mundo,
enganos das riquezas e ambições de outras coisas. Os cuidados desse mundo são a ansiedade constante em relação a carro, casa, salário, plano de saúde, boa escola para os filhos, viagem de férias, etc, etc. Os enganos das riquezas refere-se ao equívoco de achar que, tendo essas coisas, obteremos a felicidade e satisfação. Ah, como eu seria feliz se pudesse fazer uma viagem para a Europa. As ambições de outras coisas é a busca por cada vez mais e melhor dessas coisas. Assim, um carro de 20 mil reais não é suficiente, é preciso ter um carro de 100 mil reais. Uma casa não é suficiente, preciso de uma casa de campo e outra de praia. Irmãos, lembremos de Mateus capítulo 6, verso 32. Jesus diz que esse estilo de vida é própria dos gentios. Lembre-se do alerta de João em 1 João capítulo 2, verso 6. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É ainda interessante notar que aqui a palavra é sufocada de tal maneira que fica infrutífera. Ela não transforma essas pessoas de tal maneira que deem fruto. Lembro-me, por exemplo, de Zaqueu. A palavra lhe transformou tanto e tão profundamente que ela deu fruto. Ele se arrependeu do seu pecado a ponto de restituir o que havia roubado. Queridos, parece que em nosso país o evangelho tem sido adaptado para uma versão soft, agradável aos ouvidos de uma classe média ambiciosa, ávida por ter cada vez mais. Isso é facilmente visto pelo fato de não investirmos em missões, nem nos atentarmos para a necessidade do outro, porque precisamos economizar para a nossa viagem de férias, para a troca do carro, para os restaurantes de fim de semana. Não é mesmo? Muito bem, o primeiro solo, o solo do caminho, o segundo solo, o solo dos pedregais, o terceiro solo, o solo entre espinhos, o quarto solo é a boa terra. São aquelas pessoas que ouvem a palavra e recebem. Essas pessoas dão frutos em abundância. Note que todos os solos ouviram a palavra, mas esse último solo, além de ouvir, recebeu. A palavra usada aqui é diferente daquela que foi usada no segundo tipo de solo, o pedregoso, e que também é traduzida por receber. A ênfase aqui é da exortação de Jesus no verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aqueles que têm ouvidos devem receber a mensagem e, recebendo, darão frutos. E o fruto que diz respeito aqui é tudo que envolve a vida cristã, tanto em termos de caráter, segundo Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, tanto quanto compartilhar do Evangelho, segundo Mateus 28, 19. Não é? Muito bem, perceba então que a parábola ela diz respeito ao que estava acontecendo naquele momento no ministério de Jesus. Os escribas e fariseus ouviram a palavra, mas a rejeitaram. Então vem Satanás e rouba-lhes a semente. A multidão, ela ouviu a palavra. Alguns simpatizaram com ela, mas por conta das pressões envolvidas em relação a receber a Cristo, então abandonaram a palavra. Outros, por conta daquilo que eles teriam que perder em termos de bens materiais, também abandonaram a palavra. Mas haviam aqueles que ouviram e receberam a palavra, ou seja, creram na palavra. Estes, então, eram a boa terra preparada pelo Senhor. Eram o povo de Deus, preparado por Ele mesmo para receber a mensagem do reino. Então, mais uma vez, a mensagem dessa parábola é que Jesus anunciou o Evangelho a todos, mas este frutificou somente no coração daqueles que o receberam. Amém. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas específicas para nós. Queridos, as reações ao Evangelho continuam as mesmas em nossos dias.
Existem aqueles que o rejeitam e aqueles que o recebem. Existem aqueles que o recebem, mas as pressões do dia a dia quanto ao Evangelho o desanimam, e aqueles cujo coração é escravizado pelas ambições dessa vida, desejando apenas as coisas desse mundo. Mas existe também o povo de Deus, aqueles que ouvem a voz do Rei. Estes crescem, dão frutos e glorificam ao Senhor. Queridos, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, seja elas enviadas pelo diabo ou mesmo por desejos do nosso coração, continuemos firmes rumo à nossa pátria celestial, servindo ao nosso Rei. Irmãos, mais uma coisa para a gente pensar. Uma vez tendo sido transformados pelo Senhor, nossa missão agora é anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Também somos semeadores da palavra, mas preste bem atenção nisso. O resultado não está em nós, em como semeamos, em nossa técnica, oratória, erudição, nem a forma como de estratégia de ensino, de evangelização, mas em Deus que transforma os corações para que recebam a palavra. Existem pregadores, igrejas, que têm se concentrado hoje em estratégias para ganhar corações e mentes. Queridos, essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é ser fiéis na semeadura do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, nós não fomos salvos porque Deus viu em nós um coração receptivo ao Evangelho. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar com muito carinho. Fomos salvos porque Deus, por sua misericórdia, nos fez receptíveis ao Evangelho. Nós não nos tornamos receptíveis. Deus nos fez receptíveis. Somente Deus pode mudar os corações das pessoas. Somente Deus pode fazê-los receptíveis ao Evangelho. Sendo assim, nós precisamos estar gratos por Deus ter nos alcançado por sua misericórdia e também estar atentos à nossa tarefa de pregar fielmente o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixar os resultados com Ele. Por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim permitir, na continuação do nosso estudo do Evangelho de Marcos.